Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estamos juntos mais uma vez para o nosso habitual Evangelho, a boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo, para que desta forma a gente se encontre mais estimulado, mais esperançosos, né? Só o nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai nos dar força de ânimo para enfrentarmos nossas provas que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Agora é o momento exato, de todos nós, né, colocarmos em prática toda a teoria recebida. Agora é o momento exato, já que nós não podemos sair de casa. Há algum tempo, alguns anos atrás, eu sempre ouvi falar, sabe? Eu sempre ouvi falar que ia chegar uma época em que as igrejas seriam dentro da própria casa. É exatamente o que está acontecendo. Porque, como vocês viram, olha, comprovou, né, o que está acontecendo. Porque vocês viram que todas as igrejas estão fechadas. Então, a igreja onde que é? A igreja é no nosso lar, na nossa casa. Não é? Nós já sabemos o que tem que ser feito. Nós vamos passar a vida inteira ajoelhado numa igreja, só recebendo informação, armazenando conhecimento para quê? Onde a maior parte das pessoas armazena conhecimento e o que é pior, fica dentro de si. Não coloca para fora porque não tem atividade no bem, tem receio de dar conselho para alguém, tem receio de dar sugestão para alguém. Quando uma pessoa, se a gente vai num local e a gente vê duas pessoas conversando e uma está relatando um drama que está passando para a outra, pedindo uma orientação, a outra não dá. A gente sabe qual é a resposta correta, mas nós, para não querermos darmos uma de intruso, a gente fica com conhecimento armazenado e não passa a informação para o outro, só porque o outro não nos convidou, não pediu nossa opinião. Mas acontece que nós somos inteligentes, nós podemos criar um diálogo, nós podemos de maneira sutil puxar a conversa com aquela pessoa e falar, olha, eu vi você conversando isso e aquilo, e através dos conhecimentos que eu adquiri, sabe-se que o ideal seria isso, pronto, acabou. Colocou para fora os conhecimentos adquiridos. Nós vamos ficar a vida inteira dentro de uma religião só armazenando conhecimento. Quando é que a gente vai colocar em prática? Nunca. Agora é o momento de colocar em prática, querendo ou não. Cada casa é uma igreja e cada pessoa é uma igreja. Cada pessoa é uma igreja. Todo mundo sabe o que deve e o que não deve. Todos nós sabemos. Então agora é o momento de colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos. Não é? Por exemplo, evangelho no lar. Todos nós sabemos que temos que fazer evangelho no lar, reunir a família uma vez por semana e fazer o evangelho, que é convidar Jesus para dentro da nossa casa. É a igreja, é a nossa casa. Jesus não falou? Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis? Ele falou isso. Ele falou isso. Jesus está batendo na nossa porta. Mas ele não pode entrar se a gente não abrir a porta para ele. Jesus só vai entrar quando nós abrimos, porque ele respeita nosso livre-arbítrio. Como é que se abre a porta para Jesus? Através, não é, de uma harmonia dentro do lar, através de uma harmonia interior, através de minha fé, né, das minhas atitudes, da educação dos meus pensamentos. E através também do evangelho no lar, com a família toda reunida. Essa sim é uma casa estruturada na rocha. Agora, conversa-se sobre Jesus eventualmente. Faz-se evangelho uma vez por mês. Fica difícil, né? Porque Deus, ele não atende a gente
não nos assiste eventualmente. Jesus nos assiste 24 horas por dia. Cabe a nós estarmos, não é, receptivos às suas emanações. Nós estamos? Aí é que está. Agora está todo mundo preso dentro de casa. Agora é a hora de colocar em prática o conhecimento adquirido. Agora é a hora da reflexão, que é uma viagem, uma incursão no nosso interior. Agora é a hora da meditação. Agora é a hora de olhar para as estrelas e conversar com Deus. Agora é a hora de colocar para fora toda a nossa fé. Agora é o momento, já que não se pode ir na igreja. E aí, se a pessoa não tem uma atividade dessa, não coloca para fora, através da atitude, ação, comportamento, pensamento, sentimento, essa é a verdadeira religião. Não é ficar ajoelhado orando Pai Nosso, não, pessoal. Não. A maior oração é aquela que acontece através de uma harmonia de pensamento, de atitude, de ação. É aquela que acontece através de uma complacência, uma transigência. A maior harmonia é aquela que ocorre através da paciência com os parentes difíceis. Isso sim é a igreja dentro de casa. Isso é a maior ação que existe na face da terra. É a pessoa que tem um parente em casa, doente, precisa de dar banho, precisa ter paciência com ele, tem que ter paciência. É a pessoa que todos os dias, ao levantar-se, agradece a Deus a bênção da vida pela manhã. Agradece a Deus a situação em que se encontra, mesmo doente numa cama. Poderia ser pior, porque este é o mal necessário. Estar numa cadeira de roda, numa cama, ou mesmo no leito do hospital, é um mal necessário. Se não fosse necessário, não estaria ali. Se não fosse necessário para o nosso progresso, não estaríamos ali. Porque aí seria uma injustiça de Deus estar no lugar onde nós não mereceríamos estar. Seria uma injustiça de Deus. E nós sabemos que Deus é a personificação da justiça. A justiça é a personificação de Deus. Faz parte de Deus. A justiça. Nada acontece à revelia. Nada acontece por um acaso. Todo efeito tem que ter uma causa. E vice-versa. É assim que funciona. Então Jesus espera que neste momento nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, estejamos ratificando toda a oportunidade que recebemos de Deus. Quando nos deu liberdade para ir na sua casa, na religião, para aprender. Teoria. Aprender teoria. O conhecimento está dentro da cabeça de cada um de nós. Agora é a hora de colocar em prática. Só não vai colocar a teoria em prática aquele que perdeu a lucidez. Às vezes a pessoa é débil mental. Aí tudo bem. Mesmo assim, a sua alma e o seu espírito têm o dever e a obrigação de estar sereno. Com o pensamento firme no nosso Senhor Jesus. Que a alma e o espírito não perdem a lucidez. Jamais. Só se tiver desequilibrado, como muitos que estão vivos estão desequilibrados. Com depressão, síndrome de pânico, desanimado, melancólico, triste, querendo cometer suicídio. Esses estão desequilibrados emocionalmente e psicologicamente. Mesmo assim, isso não impede de, mesmo nessa situação, elevar seu pensamento a Deus. Lutar com todas as forças para adquirir um equilíbrio interior. Né? Cada um de nós façamos a nossa parte. Eu nunca esqueço isso. Eu achava estranho quando eu ouvi isso aí em igreja evangélica também. Muito isso, essa verdade, que agora está acontecendo. Vai chegar uma época, olha só que coisa interessante que eu ouvi isso direto. Vai chegar uma época que a pessoas não vai poder ir para a igreja. A igreja vai ser dentro de sua própria casa. E isso vai ser uma minoria, ainda falava assim. Isso vai ser uma minoria que vai acontecer. Raríssimas pessoas vai transformar sua casa numa igreja. Porque aí a gente vê isso, a maior parte das pessoas estão em casa brigando. Desarmonia dentro de casa.
cada um por si, ninguém faz evangelho. Como é que fica? Como é que fica um negócio desse? Como é que Jesus pode entrar dentro de uma casa dessa se não é convidado? Só é convidado aquele que, mesmo passando por tribulação, por intensas vicissitudes, não perde a esperança em Deus. Não, sabe, procura não se desequilibrar. Essa é a maior ação que existe. Então, não vamos esquecer, nós somos as igrejas, nós somos a religião. Nós é que somos a religião. Nós é que representamos as religiões. Ou seja, nós é que representamos, não é, a boa nova do nosso Senhor Jesus, que nos foi, não é, recomendada por Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão, pisão, do ar que respiramos, do amor, da felicidade e do poderoso sol da verdade, de Eurípides Barçanufo. Essa aqui é a grande verdade. Façamos a nossa parte, para que dessa forma nós possamos fazer jus a receber a paz e a harmonia dentro de nossa casa e ajudar os nossos familiares. Cada um faça a sua parte. Também não vamos ficar esperando que os familiares, não. Uma pequenina luz dentro de uma casa clareia todo um quarteirão, a vizinhança tudo, um só numa casa. Uma andorinha faz verão, sim. Uma andorinha faz verão. Então, façamos a nossa parte. Bom, vamos lá. Caiu aqui, através do livro de Humberto Ferreira, o título do livro é Vencendo as Imperfeições. Vencendo nossas imperfeições. Aqui ele nos diz, aqui é o título dessa matéria que está na página 139 de Humberto Ferreira, chama-se Meditação. Então vamos lá. A vida moderna é bastante agitada. Por isso, quase todos vivemos correndo de um lado para outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Trabalho, convivência familiar, lazer, atividades religiosas. Essa é a vida cotidiana de todos nós, né? Correndo de um lado para outro, para lá e para cá, aquela correria. Né? Às vezes, isso é lamentável, porque às vezes, porque a sociedade que nos obriga a isso, nos impõe a isso, a correria. Às vezes, a gente, digamos que nós estejamos no centro da cidade, a gente foi lá pagar uma documentação, ou algum imposto, enfim, algum compromisso. De repente, no meio daquela multidão, a gente encontra uma pessoa que faz 20 anos que não vê. Nosso maior sonho seria encontrar aquela pessoa. Mas como a gente está na correria, a gente dá um abraço na pessoa, ei, fulano, como é que tá? Aperta a mão, olha, eu vou ligar para você. Dá as costas e sai correndo. Deus nos criou e colocou a gente na terra para isso, para viver correndo assim, e não ficar um tempão conversando com uma pessoa que a gente não vê há 20 anos. E é isso que acontece numa grande metrópole como São Paulo. É isso que acontece em nossas vidas. Mas isso não é correto. Isso é uma vida agitada. É o que ele está falando aqui. Ó. Vivemos correndo de um lado para outro, num grande esforço para dar conta de tudo. Num grande esforço para dar conta de tudo. Aí ele fala trabalho, convivência familiar, lazer, e ainda tem que, final de semana, viajar com a família, né? E atividades religiosas. Olha a nossa vida como é que é, de correria. Aí eu pergunto, será que Deus nos mandou para a Terra para viver essa correria? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, isso só está acontecendo, sabe por quê? Porque nós não aprendemos a viver ainda como nossa doutrina sugere e propõe, que é viver de acordo com suas necessidades. Nós não fazemos isso. E é por isso que a gente vive na correria. Meditem sobre isso. Aí ele continua no ensinamento. Passamos a maior parte do tempo envolvidos com coisas materiais. Tá vendo? Os anos passam. Quase que de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico.
e que retornarão inevitavelmente a viver no mundo espiritual. Pois é, pessoal, Jesus falou isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. Porque todos nós, é importante salientar isso, somos almas eternas, espíritos eternos, e que estamos temporariamente passando por uma experiência humana. Não é o contrário. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Isso nós precisamos nos convencermos, efetivamente. Vou repetir, todos nós estamos nesse planeta que não é o nosso lar, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Somos almas, espíritos eternos. Jamais morreremos. E Deus nos colocou aqui na Terra, né, para passarmos por uma experiência humana. Que experiência humana é essa que todos nós estamos passando? Nos desligarmos das coisas da Terra, dos valores, né, ilusórios, né, e também do nosso apego aos nossos hábitos que trazemos desde a época animal. Aí é que está. Por quê, pessoal? Que nós estamos nesse círculo vicioso de vai, volta, ou seja, a gente desencarna e volta para o nosso verdadeiro local de origem. A morte não existe. A verdadeira vida é lá. Aí o que acontece? Aí nós retornamos para cá. Deus nos dá essa oportunidade para que nós aproveitemos cada segundo de nossa existência na Terra para nos libertarmos de nossas paixões, do nosso apego às coisas materiais, às coisas da Terra, que são os nossos hábitos. O pior é isso. Não são coisas materiais, bens materiais. O pior é isso, nós precisamos entender. O pior é o apego que nós temos aos hábitos. Eu vou explicar isso melhor. O que é apego aos hábitos? Por exemplo, nós já passamos pela época animalizada, pela época animal, já passamos pela época de Moisés. Então, vamos trazer de Moisés para cá. Né? Então, na época de Moisés, existia uma cultura, uma tradição, uma educação, que era uma lei correta, uma lei sábia, que foi colocada para o pessoal daquela época, foi passada por Deus, o Criador do céu, da terra, do ar e do mar, através de Moisés. Passou aquele código de conduta para eles, mas era uma lei compatível com a evolução espiritual do povo daquela época, que era rude, era olho por olho, dente por dente. Mas, não é? Como tudo na nossa vida é progresso, aquele povo foi progredindo. Muitos progrediram, assimilaram, não é? Aqueles 10 mandamentos. E olha que coisa interessante, hein? Até hoje nós não assimilamos os 10 mandamentos daquela época para cá. Isso é muito grave. Isto é muito grave. Olha o quanto nós estamos atrasados, pessoal. Olha o quanto nós estamos atrasados. Muito, mas voltando para aquela época. Aí o que acontece? Na época de Moisés, muitos daqueles nossos irmãos assimilaram os 10 mandamentos. Muitos deles desencarnaram, muitos foram para outros planetas, que fizeram jus a ter seguido, não é? Com muita responsabilidade os 10 mandamentos. Outros, tantos permaneceram na Terra e estão aqui até hoje, não é? Muito bem. E outros cada um foi para um lugar, outros foi para as trevas, enfim, umbral, cada um foi para um lugar. Tudo depende do esforço de cada um. Aí, o que acontece? Veio Jesus para passar uma nova metodologia, uma nova pedagogia, que chama-se pedagogia do amor, que não existia naquela época.
Era olho por olho, não tinha esse negócio de dar outra face, não. Veio Jesus com pedagogia do amor. Você fala, o que é isso? Eu vou perdoar? Aí, muitos deles assimilaram, outros não. Então, nós que estávamos lá naquela época, nós trazemos conosco ainda, enraizado nos arquivos de nossa memória, aqueles costumes. Por exemplo, agora é a hora da gente fazer um apanhado de nós mesmos, para a gente descobrir em que situação a gente se encontra. Se uma pessoa dá um tapa no nosso rosto, o que nós faremos? E aí? O que nós faremos? Nós vamos exteriorizar a reação e o sentimento da época de Moisés, que ainda está adormecido dentro de cada um de nós. Nós vamos reagir como um animal. Nós vamos revidar. Aí é que está. Mas Jesus, ele não veio trazer a lei de Moisés. Ele veio trazer a lei do perdão. Uma outra pedagogia, um outro sistema, uma outra educação. Nós aprendemos? Não. É raro as pessoas que, como fala Paulo de Tarso, ficam no prejuízo. Isso significa o quê? Que todos nós estamos muito atrasados, todos nós ainda estamos nivelados por baixo. Todos nós. Porque ainda não aprendemos a perdoar. Ainda trazemos esses sentimentos do passado, da época de Moisés. Isso é um hábito adquirido naquela época que ainda está adormecido dentro de nós. Aí o que vai acontecer? Aí eu pergunto para vocês, nós, nessas condições espirituais, de evolução espiritual, nós fazemos jus ao desencarnarmos, permanecermos lá nos mundos felizes? Não. As portas do céu não estão abertas para nós ainda. Aí o que acontece? Nós queremos permanecer lá, mas não fazemos jus, porque nós observamos nós mesmos e vemos que a nossa luz ainda está opaca, por causa do apego ainda aos hábitos da época de Moisés. Está entendendo, pessoal? Muito bem, aí a gente retorna. E a gente fica nesse ciclo vicioso, vai e volta, até um dia se desligar de tudo sobre a Terra. O Chico ainda fala, sobre a Terra tudo é fantasia e ilusão. Quando ele fala tudo, foi o que me chamou a atenção. Ele generalizou. Então, tudo é fantasia e ilusão. No dia que o Chico falou isso, eu fiquei perplexo. Eu fiquei um mês me perguntando, alguém está errado? Aí eu falava, não, Chico não pode estar errado, só quem está errado aqui sou eu. E eu não consegui descobrir por quê. Porque aí, por que era difícil eu entender, quando o Chico falava generalizou, falou, tudo é fantasia e ilusão, porque eu falava só, eu olhava para mim e me via. Aí eu falava, eu não sou uma fantasia, uma ilusão, estou magro que só a caveira, mas eu ainda estou lúcido. Eu estou me vendo, mas eu não sou uma fantasia, uma ilusão. Como é que o Chico fala que tudo? Por que ele generalizou? Eu sou chato para descobrir as coisas. Até que eu descobri. E o Chico estava certo. E eu, ignorante. Ignorante. Né? Então, o nosso corpo humano é uma fantasia, uma ilusão. Né? Mas que tem uma importância muito grande, porque é através do corpo, né, que a minha alma vai se manifestar. E é através dessas manifestações que ele vai trabalhar o seu eu, a sua personalidade, vai aproveitar, né? Por isso que temos que controlar o nosso corpo com muito amor. Mas muito bem. Não sei se eu me fiz entender. Não sei se eu me fiz entender. Por que todos nós ficamos nesse ciclo vicioso, enquanto nós estivermos apegados a qualquer coisa da Terra, não fazemos jus a ficarmos na nossa verdadeira pátria, no nosso verdadeiro lar, no nosso verdadeiro local de origem, que é o universo, o cosmos. Não fazemos jus. Temos que nos desligar
Não é doar para os necessitados. Desapego não é isso. Desapego não é isso. Não é destruir o que a gente não, porque na Terra nós temos que ter bens, adquirir bens, faz parte do nosso progresso. O progresso material ajuda o principal trabalho que a gente tem que fazer na Terra, que é o nosso progresso espiritual. Mas é o desapaixonar-se. Tem pessoas que têm ciúme até de roupa. Se um parente pega o sapato do outro, pega a roupa do outro, sai briga. Isso. Imagina se for a gente está cansado de ver aí, quando um pai de família morre, a briga que não sai para dividir mixaria. Sai até morte. Tá vendo? É isso. É o desapegar-se das coisas da terra, seja lá o que for. Pessoal, eu não consegui nem ler o primeiro trecho, hein? Passamos a maior parte do tempo envolvidos com coisas materiais. Já pensou? Os anos passam quase que de maneira imperceptível. Não podemos perder de vista que, acima de tudo, somos espíritos que estagiam temporariamente no corpo biológico e que retornarão inevitavelmente a viver no mundo espiritual. Foi o que eu fui falar, carinha pobre. Temos que retornar. E aí? Chegamos aqui sem nada, nem vai levar alguma coisa? Não vai, né? Indispensável aproveitarmos o tempo na Terra para desenvolver qualidades e preparar-nos para a volta à nossa morada definitiva, reservando tempo para interromper a correria e, em recolhimento, meditar. Mas é verdade, pessoal, olha, quem tem empresa, principalmente quem tem empresa, quem tem comércio, a empresa e o comércio escravizam os seus proprietários. E aí? Isso atrapalha sobremaneira a sua vida espiritual. Aí eu quero ver coragem para conciliar as duas coisas, ou então renunciar às coisas materiais e dar prioridade. Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Tem pessoas que podem falar assim, mas isso aí, coitado dos ricos. Jesus falou isso para os ricos. Não foi para mim. Olha só. Olha só. Isso é um grande equívoco. Jesus falou isso para mim e para você. Para cada um do nosso grupo das 18 horas. Porque nós somos ricos. Ele falou para nós. E nós somos ricos em relação àquele que está morrendo de fome na favela. Se uma pessoa dessa nos vê na rua, vai nos tratar como rico, porque em relação a ela nós somos ricos. Então Jesus falou isso para cada um de nós. E é muito difícil cada um de nós entrar no reino dos céus, porque na condição de rico, nós estamos fazendo a nossa parte, nos liberando desses compromissos que tomam o nosso tempo em prol do melhor tempo que nós deveríamos aproveitar para a nossa evolução espiritual. Como Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. Nós estamos fazendo isso? Não estamos, pessoal. Confesso que não estamos. A gente faz um esforço sobre-humano. Aí vai, faz curso daqui, faz curso dali, vê palestra daqui, palestra dali, toma, reserva um certo tempo, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Não é suficiente. Isso representa 10, 15%. Esse tempo que a gente dispõe para as coisas espirituais é 15, 20% no máximo do tempo que a gente disponibiliza para as coisas materiais. Essa é que é a grande verdade. Mas continuando. A pessoa não vai dar. Não vai dar porque falta muito. Eu comecei a falar demais e eu vou deixar para terminar isso aqui amanhã. Depois de amanhã, porque amanhã já vem um outro ensinamento aqui, que é aquele maravilhoso de Eurípides Barçanufo, não é? Que ele recebeu as mensagens dos mensageiros de Deus. Todos aqueles apóstolos, todos aqueles mensageiros que passaram lá por Jerusalém, eles estiveram aqui no Brasil. Todos eles assessorando Eurípides Barçanufo, nos passando mensagens maravilhosas que eu, dia sim, dia não, eu vou
transmitir para todos vocês. Vamos aproveitar. Então tem mensagem de Simão Pedro, de João Evangelista, de João Batista, de Paulo de Tarso, Sócrates, Platão, Orígenes e muitos e muitos e muitos outros. Inclusive do Espírito da Verdade. Não percam, vai ser amanhã. Tenham paciência, porque às vezes vem uma mensagem de um que vocês não conhecem, mas depois vem, né, de Maria Madalena, e são mensagens profundas. Não é? São mensagens que serão importantes para nós outros na época que nós estamos passando. Então, vou até marcar aqui para amanhã a gente falar sobre isso, continuar esse assunto que eu achei maravilhoso. Que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares, e uma boa noite.